tarde, boa noite, bom dia a todos aqueles queridos que estão conosco neste momento. É com imensa alegria que damos início a mais um momento de luz, reflexão e aprendizado. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo espírita do Sopro de Luz, Inspirando Almas, que hoje nos convida a mergulhar em mais um tema profundo. Quero saudar com carinho muito especial todos os nossos ouvintes e amigos queridos que estarão conosco esta noite, compartilhando ideias, sentimentos e inspirações. Muito obrigada por aceitarem o convite de caminhar ao nosso lado nesta jornada de muito conhecimento. E o nosso agradecimento especial e sincero a cada coração que se une neste momento, aqueles que estão conosco todas as quintas-feiras e aqueles que estão chegando agora. Sua presença, mesmo que silenciosa, é preciosa e fortalece essa corrente de fé, estudo e amor. Bom, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8, os itens 11 a 17. E para falar com a gente sobre esse tema tão instigante, nós convidamos o Cristóvão dos Anjos. Ele é um trabalhador do Centro Espírita Irmãos de Luz e mora na nossa querida Lauro de Freitas, uma cidade abençoada da nossa querida Bahia, que tem um arsenal de palestrantes, gente, incrível. Bem-vindo, querido Cristóvão. Olá, minha querida Sheila, como vai? Tudo bem? Nós estamos bem, espero que você também esteja bem. Graças a Deus, por aqui, amparado por Cristo, tudo bem, graças a Deus. Que alegria! Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso encontro no Sopro de Luz e que junto nós possamos refletir sobre essas escolhas da alma que nos levam a fazer escândalos ou não fazer escândalos, que nos levam a caminhos tortuosos ou a caminhos diretos e preciosos. Porque Deus nos concede, assim, novas provas, todas as vezes que a gente reencarna neste planeta abençoado, esse pontinho azul no universo que é a nossa casa. Bom, e como todas as vezes, antes que a gente vá para o tema, eu sempre gosto de fazer uma pequena oração para começar já iluminados. E hoje eu peço para o Cristóvão fazer para a gente esta oração de abertura. Ok, vamos lá. Então vamos buscar elevar os nossos pensamentos ao alto e rogar a este irmão maior, o Cristo de Deus, que se faça presente em nossos lares, em nossas vidas, em todos os instantes que o conclamarmos. Roguemos a Ele e a toda a pleiade de espíritos superiores que nos rodeiam, que nos intuem e que nos abraçam neste momento. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja, Jesus. Que assim seja. A espiritualidade amiga, ajuda-nos, porque hoje esse capítulo 8 do itens 1 a 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus nos adverte, né, com palavras fortes. Se a tua mão te escandaliza, corta. Mas o que realmente ele quis dizer com isso? Porque Jesus é o símbolo da paz, é o símbolo do amor, e ele manda a gente cortar uma mão. O que ele quis dizer com isso? E o Espiritismo nos traz é a ferramenta, mas nem nos traz, ela é a ferramenta que nos faz compreender esse ensinamento como um chamado profundo do autoexame e a reforma íntima. E é o que vamos refletir nesta live hoje, sobre o verdadeiro sentido do escândalo, o papel dessa responsabilidade moral que a gente tem aqui diante de sacrifícios que, por vezes, a gente precisa fazer. Então, querido Cristóvão, seja bem-vindo, o palco lhe pertence.
Tá bom, muitíssimo obrigado, minha querida. Mais uma vez, agradecendo a Deus e os bons espíritos e a Jesus por mais esta oportunidade de falar do Evangelho, né? E hoje, como antecipado pela nossa querida irmã Sheila, hoje o tema ele está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no item 8, que fala de escândalos. E retrata de um trecho de Mateus que está no capítulo 18 dos itens 6 a 9. E antes de fazermos a leitura deste trecho, é preciso nós compreendermos que tudo que Jesus se referia, todos os seus ensinamentos, ele nunca se referia às coisas puramente materiais. Jesus sempre utilizava das coisas materiais para se reportar às coisas espirituais. Como a humanidade, naquela época, ainda engateava, ainda era tão pequenina no sentido moral, que era preciso se utilizar de palavras para hoje, como nós consideramos ainda duras, quiçá aquela época que as pessoas tinham um costume apenas de comunicar-se oralmente. Era um costume ocidental, enquanto aqui no lado oriental, ou melhor, o lado oriental que é o contrário, né? O lado oriental do nosso orbe tinha esse costume de sempre comunicar-se com palavras. A comunicação ela era eminentemente oral, até porque o acesso à escrita naquela época era restrita a poucos que tinham condições de ter acesso à escrita. Por isso, a oralidade ela era muito mais presente e frequente do que a própria escrita. E Jesus se utilizava perfeitamente desse artifício para fazer mover aquelas almas ainda muito endurecidas. E nós vamos perceber isso no trecho de Mateus, que foi ali um diálogo entre Jesus e os fariseus, né? Os fariseus que eram sempre combatidos com muita veemência por Jesus, por conta da petulância deles e principalmente porque os fariseus eram aqueles que levavam a ferro e a fogo apenas o que estava escrito. E era aquela coisa de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Então, Jesus combatia muito essa hipocrisia dos fariseus. E a gente via que, quando era com os fariseus, ele se utilizava de linguagens muito, muito, não quero nem dizer pesada, né? Uma linguagem que poderia marcar para que as pessoas entendessem. Então, narra Mateus que Jesus disse: se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, fora melhor que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar, e que lhes lançassem ao fundo do mar. Aí é preciso, como a época, e hoje muitas coisas a gente não compreende, aí é preciso nós compreendermos aqui o que é essa mó. Mó é uma pedra que se utilizava no moinho. Os moinhos antigos, até bem pouco tempo no Brasil colônia, se utilizava muito desse moinho, de uma pedra onde se colocava o grão, ali geralmente aqui, no nosso caso, o milho, mas naquela época era o trigo, para poder fazer a farinha. Então a mó era aquela pedra que se colocava entre uma e outra, e um animal, e aqui no nosso Brasil colônia era um escravo, muitas vezes, que fazia girar aquela pedra ali. Então,
Jesus se utiliza disso. É melhor se colocar, se você escandalizar alguém, ou se desses meus pequeninos, e aqui os pequeninos, eles não estão se referindo à criança, tá? Porque esse diálogo, ele retrata um episódio anterior onde foi perguntado quem era o maior no reino dos céus. E aí Jesus se utiliza de uma figura da criança para dizer que aquele que se assemelha a uma criança entraria no reino dos céus. Mas não, sim, que ele quis dizer que a criança, que precisavam ser crianças para adentrar o reino do céu, mas sim a candura, o amor e a inocência para quem detivesse essas ferramentas que adentrariam ao reino dos céus. E aí, na sequência, ele diz isso, né? Quem escandalizasse a um desses pequeninos, aqueles que que acreditam nele, que tem essa candura, que tem esse amor dedicado ao outro, que tem essa fé, era melhor que colocasse essa pedra ao seu pescoço e atirasse ao fundo do mar. Por que ele utiliza até essa palavra lançar ao fundo do mar? Porque até então as pessoas tinham pavor de morrerem dessa forma, né? De serem lançadas ao fundo do mar. Que viemos e convenhamos, de fato uma forma de você assassinar o outro. Eu vou até utilizar essa palavra um tanto quanto pesada, né? Então, veja que as palavras de Jesus, eles são muito impactantes, né, para tocar aquelas pessoas que ali estavam. E ele continua aqui: ai do mundo por causa dos escândalos. Pois não, minha querida, pode falar. Eu vou pegar um ganchinho aqui no que você está Vamos falando, lá. quando você fala assim que ela é muito impactante, é exatamente porque naquela época as pessoas, se hoje a gente já tem cabeça dura, imagina 2000 anos atrás. A gente tinha a cabeça mais dura ainda. Então, Jesus, ele tinha que chocar, ele tinha que tocar de alguma forma o centro, né, a alma dessas pessoas. E a única forma que ele tinha de fazer isso era usando essas palavras impactantes. Aquilo que as pessoas entendiam, trazendo elas para o dia a dia delas. E isso é uma didática que funcionou. Mas mesmo assim, 2000 anos depois, a gente continua vendo pessoas que necessitam dessa didática, mesmo quando eles negam. É verdade, né? E bem observado por você, Cheirinha. Mesmo com todo o aparato que nós temos hoje, de pessoas facilitando o entendimento da leitura, ainda assim, com essas palavras impactantes, a gente não compreende, ou quando compreende de forma equivocada e leva ao pé da letra o que Jesus se referia. Jesus não estava aqui se referindo, olha, é melhor que você se suicide, jogue amarre uma pedra no pescoço e jogue no fundo do mar, não. Ou seja, o que ele quis dizer ali é que seria muito prejudicial para ele se, estou aqui utilizando palavras bem tranquilas, seria muito prejudicial se ele causasse um escândalo. E aí, essa palavrinha, escândalo, é preciso nós também compreendermos qual que é o sentido da palavrinha escândalo. Tanto no Novo Testamento, que foi traduzido por Haroldo Dutra Dias, quanto na Bíblia do Peregrino, tanto na Bíblia de Jerusalém, você encontra referências quanto a essa questão, essa palavrinha escândalo, né? Aqui eu vou utilizar o que Haroldo Dutra diz lá no seu rodapé, falando de escândalo, porque Haroldo ele buscou traduzir o Novo Testamento a partir dos escritos originais, né, dos gregos. Então, está lá, né, quando você pega a Bíblia, ele relata isso na introdução, porque, como ele diz, muitas dessas edições que nós vemos,
foi traduzida, vieram de obras do inglês, ou veio de traduções outras, que já foi deturpando alguma coisa, porque um significado por conta da língua portuguesa, onde várias palavras têm muitos significados e às vezes é deturpado, né, Sheila? Eu sempre não gosto de eu me meter, porque a palavra deturpar é como se fosse algo intencional. Sim. Mas nem sempre essa deturpação foi intencional. Perfeito. Eu falo várias línguas, 5 no total. E essas línguas que eu falo, cada uma tem sua peculiaridade. Perfeito. Então, coisas que eu falo em português, eu não tenho como falar em alemão, ou em inglês, ou em francês, italiano. Entende? Não dá. Não dá porque falta vocabulário. Perfeito. Então, esse foi o grande problema da tradução bíblica. Ela vem do aramaico. O aramaico, hebraico, são línguas pobres, podemos dizer assim, de palavras. O português é uma língua riquíssima de palavras. A gente, para dizer uma coisa, a gente faz aquelas frases gigantes. A gente tem muito sinônimo, a gente tem muita palavra para dizer algo. Enquanto que o aramaico e o hebreu, o hebraico, você não tinha essas possibilidades. Então, eles tinham ideias. Jesus passava uma ideia. E essa ideia, depois, eles traduziram em palavras, que foi essa primeira tradução grega. Então, já aí você já perde. Porque quando ele dizia uma ideia que todo mundo sabia o que significava aquilo, e quando você tem que colocar em palavras, essa ideia ela empobrecia. Não é que ela fosse deturpada, ela empobrecia o significado. E aí você passa para a próxima língua, aí você tem uma língua, passou para um latim, grego, latim. Você teve de novo o mesmo problema de tradução. E isso foi enfraquecendo muito da tradução. Tanto é que uma das traduções melhores que tem foi a de Martinho Lutero, mas é uma tradução em alemão. Quando a gente passa para o português, aí tem de novo o problema da mudança. Eu fiz uma tradução do livro do professor Severino Celestino da Silva, que é analisando as traduções bíblicas, ou livro maravilhoso. 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 Fantástico. E eu traduzi ele do português para o alemão. Que e eu ótimo. tive exatamente essa dificuldade que todo tradutor tem. A gente querendo ser fiel àquilo que o autor diz, mas a língua que você está traduzindo, ela não te permite. Então, quantas vezes eu sentei aqui com uma frase e passei horas tentando fazer o mais fiel possível ao pensamento do professor. Eu ligava para o professor para ele dizer: professor Severino, o senhor poderia explicar o que o senhor quis dizer com essa frase? E a partir daí eu fazia o mais próximo possível da tradução. Só que os tradutores bíblicos não têm essa possibilidade que eu tive de falar com o autor. Isso que eu iria falar. Estava aguardando você terminar para poder falar, porque você teve essa possibilidade da interação, saber qual que era a intenção, qual que era o pensamento. E aí você foi fidedigna ao que ele quis transmitir. Né? Exatamente. E aqueles que trouxeram os evangelhos para a gente não tiveram essa oportunidade. Eles foram, dentro dessa oralidade, trazendo a percepção de um que viu alguém que falou, aquela coisa que a gente sempre fala do telefone sem fio. Né? Eu vou falando aqui para um, para outro, exemplo, tá? Você utiliza sempre um exemplo sempre que eu usava com as crianças lá no centro. Falava algo aqui, quando chegava lá no final da linha, algo que ninguém compreendia. Completamente diferente do começo. Às vezes eu utilizava, olha, fulaninho adora ovo cozido. Quando chegava lá no final, já está dizendo, olha, fulana de tal disse que viu Cicano colocando um ovo de galinha. Né? Então, é algo assim que... Completamente sem sentido. E quando a gente imagina que a Bíblia passou, todo o começo dela foi somente oral, Jesus não escreveu nada.
Perfeito. A gente tem a ideia de que Mateus foi o discípulo dele que copiou muito do que ele falava. Só que a gente sabe, por mais rápido que a gente seja para escrever, alguém está falando alguma coisa, você tenta fazer, há aquelas pessoas que têm cursos especiais nas, como se chama, na hora dos julgamentos, que elas aprenderam aquela. Eu estou tentando lembrar o nome Taquigrafia. daquela. Hã? Taquigrafia. Taquigrafia. Então, elas conseguem ser fiel àquilo que elas estão ouvindo. Mas o ser humano normal, que não tem esse curso, a gente não consegue. Já basta a gente sentar numa sala de aula, o professor fala e a gente tentar escrever o que o professor está dizendo. É difícil, Então, né? essas dificuldades aconteceram. E a gente vê que o que eu aprendi traduzindo o livro do professor foi que, mesmo havendo essas mínimas alterações de tradutores, no final, a ideia geral foi passada. Perfeito. Ela foi passada fielmente, mas com pequenos desvios de palavras. E às vezes essa dificuldade de entendimento por uma palavra mal entendida, ela pode causar muitas embaraços, né? Por uma palavra mal entendida, mal compreendida, ou seja lá intencionalmente ou não, né? Essas mudanças a gente sabe que ocorreram muitas vezes de forma intencional mesmo, para agradar um ou outro, houve algumas alterações. Mas como nós dizíamos, né, o que Haroldo vem nos falar sobre a palavra escândalo, ele vem dizer que escândalo vem do grego scandalon, que diz tropeçar, fazer vacilar ou errar, ofender, chocar. E significa também armadilha de molas ou qualquer obstáculo que faça tropeçar. Então, aí a gente já começa a ter uma compreensão do que Jesus quis falar, o que Sheilinha acabou de dizer aqui sobre essa ideia que Jesus quis passar. E aí a gente voltando aqui ao texto, quando diz: ai do mundo por causa dos escândalos. Aí a gente já compreende essa chave que vamos entender o que Jesus quis dizer. Ai do mundo por causa daquele que causar embaraços, aquele que causar o tropeço, aquele que fizer o mal, né? Aí o mal a gente pode se utilizar até o mal com U mesmo, né? Ao invés do mal com L. Então, a gente começa, opa, então é por aí. E aí a gente também compreende que esse escândalo e esse mal e esse tropeços é eminentemente moral, né? Como dissemos, Jesus nunca se referia ao material, mas ele utilizava do material para falar do espiritual. E ele continua aqui: tende muito cuidado em não desprezar um destes pequeninos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai que estás nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Esse Filho do Homem, ele se refere a ele mesmo, falando de o Filho do Homem que nasceu aqui, é aquele Salvador que nasceu de um homem, se referindo a José. E ele continua: se a vossa mão, vosso pé é objeto de escândalo, cortai e lançai-os longe de vós. E aí a gente para refletir sobre o que nós acabamos de falar, nessa questão de não levar ao pé da letra o que está escrito nas Escrituras. Imaginemos se fôssemos levar ao pé da letra isso que está aqui. Toda vez que eu fizesse algo de ruim ou que fizesse algo de mal a alguém, trazemos para o dia de hoje,
preciso ir no hospital público, o primeiro que eu encontrar pela frente, e pedir ao médico que corte a minha mão porque eu agredi alguém. Se eu vi alguém e fui com isso fazer fofoca, né? Trazendo aqui para o popular, bem popular mesmo, se eu vi alguém ali fazendo algo que escandalizou, né? E aí, mas Sheila, você não imagina o que foi que eu vi? Fulana de tal estava fazendo isso e aquilo. E aí eu vou levar isso ao pé da letra, tipo, meu Deus, eu preciso me corrigir. Vou ali agora no meu oftalmologista pedir para arrancar os meus olhos. Jesus seria uma bagaceira, como a gente diz aqui na Bahia, seria uma bagaceira no caminho da feira. O que você ia ver de gente sem os braços, sem as pernas, sem os olhos, com o nariz arrancado, sem a língua. Você ia parar na fila do banco, você ia falar com a língua embalada porque não tinha língua, daqui a pouco o outro acenava você sem a mão, ia ser uma coisa terrível, né, Sheila? Exatamente, porque isso é algo que as pessoas vão interpretar assim, na hora que você faz aquela interpretação literal da Bíblia. Em vez de você pegar, gente, aquilo ali eram parábolas. Jesus estava falando aquilo para ver se você abria o horizonte. São as expressões, as 70 formas diferentes de você compreender a Bíblia, né? Mas dando continuidade aqui ao que Kardec agora, o que Kardec traz, ele fala do escândalo em dois sentidos. Ele diz que o escândalo no sentido vulgar é toda ação de que modo ostensivo, palavras de Kardec, tá? É toda ação que de modo ostensivo choca a moral ou a decência, né? E algo interessante de nós compreendermos isso, de que Kardec traz esse conceito de que a rainha Vitória se utilizou há muito tempo de que você poderia pecar, né? Utilizando aqui a palavra pecar. Você poderia fazer o mal, você poderia errar, conquanto que ninguém soubesse dos seus erros. Né? Então, esse conceito vitoriano é que Kardec vem nos dizer aqui que, quando ele diz que o escândalo não está mais em si mesmo, mas na repercussão que possa ter. Na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo ruído. Isso é no sentido vulgar, o exemplo que eu acabei de utilizar, de você ver alguém fazer algo de errado e você ir multiplicar ou dizer aquilo, a famosa fofoca, né? Ou quando você se utiliza também desse escândalo, algo que chame a atenção de toda a população. Você, Sheila, que quando morou aqui na Bahia, morou em Paulo Afonso, é uma cidade relativamente pequena, né? Apesar de ter não sei quantos mil moradores, mas para quem, em relação aqui à capital, é uma cidade relativamente pequena. Então, quando alguém cometia algo que ia de encontro aos conceitos morais daquela cidade, era um horror. Caía na boca do povo e era de fato aquele escândalo. Então, e como? né? Então, é isso que Kardec vem nos dizer aqui, que a palavra escândalo ela tem esse sentido, vulgar. Mas ele vem dizer também que, no sentido evangélico, a palavra escândalo, palavras dele aqui, tão frequentemente empregada, é muito mais geral. É razão pela qual, em certos casos, não se compreende o seu significado. Porque entra agora no que nós falamos aqui. Falando do significado evangélico, o que Jesus se refere é que
Se você tiver algo que lhe cause constrangimento, evite, evite. Como, por exemplo, exemplo, tá? Se eu sou alcoólatra, alcoolista, como quiser, eu jamais posso ter bebida em minha casa. Eu tenho que fugir desta tentação. Se eu sou uma pessoa que já tive problemas com tabagismo, eu jamais posso ter por perto alguém, ou melhor, esse jamais posso ter é muito pesado, né? É melhor evitarmos estar perto de alguém que esteja fumando, porque para aqueles que já fumaram, sabe que ao sentir o cheiro, vai aguçar algo dentro dele e logo o seu organismo vai sentir a falta daquilo, que são os vícios, né? Que Kardec trata isso como os vícios, e aquela flechinha, né, vai disparar. Opa, estou precisando disso, né? Seja lá qual for esta dificuldade que a gente tenha. Santo Agostinho, o Santo Agostinho, antes de ser o Santo Agostinho, ele tinha uma vida boêmia. Ele tinha uma vida desregrada, inclusive desregrada sexualmente. E, para ter ideia, ele foi pai aos 14 anos de idade. Então, pois é, ele foi pai aos 14 anos de idade. Então, mesmo convertido, depois de convertido, ele já ali na sua vida celibatária, ele, quando tinha a necessidade de dar um conselho, de conversar com alguém do sexo feminino, ele sempre levava alguém junto a ele. Por quê? Para ele não cair em tentação. Porque ele sabia que se ele ficasse a sós com uma mulher, ele iria cair em tentação. Então ele estaria ali, trazia sempre alguém que estivesse ao lado dele para que ele não caísse em tentação. Então, é isso que Jesus quis se referir de você. Se você tem se seu braço, se seu olho, se seu pé, seja lá o que for motivo de escândalo, arrancai-o. Né? Essa a forma de nós vigiarmos as nossas imperfeições morais. Se aquele que tem uma propensão, é importante se utilizar dessa forma, porque fica mais entendível para as pessoas, né? Se eu tenho a propensão a falar mal das pessoas, e aí trazendo também para a grande realidade de hoje, em épocas de redes sociais, eu não tenho as minhas páginas de fofoca alheia, né? Porque é muito fácil. Hoje o que mais tem aí na internet são os canais de fofoca, e muita gente está ganhando muito dinheiro com isso, em falar da vida alheia, falar mal de um, de outro, sem se importando com as questões jurídicas. Se eu tenho propensão a falar mal do outro, evite, não siga essas páginas que falem de fofoca, porque isso vai excitar isso em você, não é, Shelinha? Não, isso é tão terrível, Cristóvão, foi legal você falar sobre isso, que hoje em dia você pode destruir a vida de alguém. Verdade. Você cria um escândalo artificial na internet e destrói a vida de alguém. Está acontecendo muito gente se suicidando por causa de Verdade. rede social, Verdade. principalmente adolescentes, porque os outros criam situações que ele passa um perrengue, uma vergonha tão grande que ele sai do prumo. Porque a gente que é adulto já fica desnorteado. Se alguém cria uma situação, vamos colocar lá no centro espírita, chega um com uma maldade e cria uma situação constrangedora, você se afasta, porque você fica com tanta vergonha que você não consegue mais ter coragem de voltar.
um adolescente na internet, nas redes sociais, é a vida dele, porque esse mundo virtual tomou uma conotação de realidade. Essas pessoas, aquele filme Matrix, hoje em dia é uma realidade dentro da internet. Tem muitas pessoas vivendo nesse mundo virtual. E agora, para piorar, ainda tem aquele óculos, né? Você já viu? As Sim. pessoas andando na rua com aqueles óculos, onde eles só têm uma noção vaga da realidade, e eles estão completamente mergulhados naquele mundo virtual. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque isso é muito perigoso, é muito fácil você criar um escândalo lá dentro. É verdade, né? A gente tem vivido cada vez mais a nossa vida virtual do que na vida presencial. A gente tem dado muito mais importância às coisas virtuais do que às coisas presenciais, visto que muitas vezes as famílias, elas, dentro do seu próprio lar, elas não conversam mais no olho a olho, como a gente diz aqui, no tete a tete. Não existe mais essa interação física, o abraçar, o beijar, o sentir. Isso, infelizmente, está se acabando, porque as pessoas preferem os likes, os views, muitas vezes não é nem por monetização, mas porque é a vida, né? Essa geração Z que tem vivido intimamente muito forte essa virtualização de nossas vidas, não é, Shelly? Isso é tão forte que a gente viu aí no Brasil a semana passada. Aquela criança que assassinou a família. Perfeito. Por causa do mundo virtual. Veja como isso está afetando e adoecendo as pessoas. Isso é um escândalo. Isso é um Perfeito. escândalo. Perfeito. Então, a gente tem que ver que a internet, que possibilita que a gente está aqui fazendo esse programa, conversando, deixando para as pessoas essa ideia de amor, de carinho, de explicação, é também nessa mesma internet que existem fóruns onde levam pessoas a se assassinarem ou assassinarem a sua família. Então, a gente tem que ser hoje, se Jesus disse, naquela época, corta a tua mão, hoje a gente corta o quê? Se cortar a Cortar o internet, cérebro não pode. Né? se Como tudo está ficando virtual, então a gente está numa sinuca. Porque, como diz o Rossandro Klinger, houve uma mudança, porque o mundo acabou. O mundo que eu cresci não existe mais. Aquele mundo que eu era criança, que eu cresci, esse não existe mais. Eu estou agora aprendendo a viver nesse mundo que está aí agora. Tá? E nesse aprendizado, o que é bom nisso? Eu tiro muitas das minhas experiências, trago para esse mundo virtual e me procuro me engajar, me situar onde tem coisas boas. Mas tem uma Sheila velha dentro de mim também, que gosta de algumas coisas, como a fofoca. Que melhor lugar do que as redes sociais para uma fofoquinha? Basta você entrar ali, você sabe a vida de todo mundo. Aí você dá pitaco em pessoas que você nunca viu antes. Gente do céu, você vê pessoas dizendo coisas desagradáveis para as outras, que eu me pergunto, mas essa pessoa não conhece. Ela nunca deu um bom dia de verdade, assim, olhando no olho, como você falou, para outra. Ela não sabe nem se a outra dorme de noite ou de dia. Ela não sabe nada, mas ela se acha no direito de dizer algo agressivo e ofensivo para essa pessoa. Olha o escândalo. Então, sim, vai lá. Perfeito, não é isso mesmo, Celinha. Eu concordo inteiramente com você, porque nós, com o advento da internet, das redes sociais, nós somos os maiores julgadores, nós somos os legisladores, nós somos aqueles que, inclusive isso está uma polêmica muito grande hoje aqui no Brasil, do judiciário fazer o papel do executivo, e assim somos nós temos feito muito isso, né, em nos apoderar de algo que nós não temos o direito de nos apoderar. Mas, como somos regidos pelo nosso livre-arbítrio e a lei de causa e efeito, não tenhamos dúvidas de que
trazendo também para o jargão popular aquela lei do retorno, né? Não tenha dúvida que tudo que vai, volta. Tudo que fazemos, ela tem uma repercussão. E se, como pegar o gancho do que você falou aqui, se nós estamos aqui utilizando de uma ferramenta para propagar o bem, para falar de Jesus, milhares e centenas, infelizmente, através do livre-arbítrio de cada um que tem o direito, mas sabendo que todos estamos regidos sobre a lei de causa e efeito, não tenha dúvida, não é porque alguém cometeu um equívoco que eu tenho que censurar, que escandalizar verdadeiramente, de fazer com que aquela pessoa se torne ainda mais aquele ser desprezível, porque hoje a gente é só alguém cometer um equívoco como se todos nós fôssemos perfeitos, como se todos nós não tivéssemos o direito de errar, né? Porque quando o outro erra, a gente aponta, mas esquece, ó, que tantos outros estão apontando para nós, né, Shelia? E aí a gente entra no quê? Aquilo que Jesus fez, a mulher adúltera. Todo mundo estava jogando pedra. Nós somos esses. Hoje a gente não pega uma pedra de verdade, mas a gente dá pedradas pela internet. Com os Virtual, né? nossos comentários, com os nossos comentários grosseiros, com os nossos comentários maldosos, com os nossos comentários hediondos. Gente, isso está levando pessoas a se suicidarem. Quantas pessoas veem a vida destruída através da internet e se suicidam porque não sabe o que fazer. E você fica fazendo essas maldades com essas pessoas e depois bate no peito e se diz: eu sou um homem de bem. Então a gente está esquecendo daquilo que Jesus disse. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso. Então, quem sou eu para atirar uma pedra em você? Uma foto que pode ter sido manipulada por um IA. Porque hoje em dia é muito fácil alguém pegar a gente aqui fazendo essa live, falando de coisas boas, retirar uma palavra, uma frase completamente do contexto e desvirtuar a nossa pessoa. E isso é simples hoje em dia. Basta colocar isso numa IA. E a IA vai dizer o que eles quiserem. Exatamente. Como é que no mundo desses a gente está fazendo o quê? O que é que eu estou fazendo para acabar com isso? Eu estou educando meu filho bem? Eu estou dando para o meu filho somente uma ferramenta e toma e te vira? Porque é isso que eu vejo muito. É verdade, né, Shelinha? Nós estamos terceirizando, infelizmente, né? Nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos, nós estamos delegando a outros que não têm, muitas vezes, a capacidade de educar os nossos filhos a fazer o papel de pais que nós deveríamos fazer. E o pior é quando você dá uma ferramenta, né, como você apontou aí, que é o celular, para a criança, tá chorando, dá o celular, Não né? só lá. Imagine Vocês viram os desenhos infantis que hoje em dia tem, que você vê criança vendo? É violência pura. Quando você vê uma criança de 8 anos ou 10 anos que tinha esse menininho fazer uma loucura dessa, o que é que ele estava vendo? Porque nesses desenhos, gente, eu tô com 2 netinhas aqui agora. E quando elas vêm na minha casa, me pedem para assistir um desenhozinho. Eu deixo sempre meia horinha. E eu sento do lado para assistir junto. E eu falei com minha filha, eu digo, filha, você está vendo o que suas filhas estão vendo? O que, mãe? É desenho de criança. Eu digo, você assistiu com elas o desenho de criança? Porque nesse desenho tem violência. Nesse desenho tem o quê? A menina só é feliz se for embora da casa da mãe e do pai. Olha a mensagem que está atrás disso. A menina só é feliz se ela tiver os amigos. São situações que a gente precisa, de fato, ficar atento, né? Essa desvirtualização principalmente da família. E essas mensagens, elas vão chegando, Shelinha, muito sutil. Vai chegando muito sutil, de uma forma muito, né, e, entre aspas, inofensiva. E
a criança vai passar a crescer com aquela ideia que ela acreditava ser o correto, Sim, né? E com isso desvirtua completamente o sentido do que é ser uma família, né? E aí, exato. você me pergunta, e aquele que quer passar essa mensagem, você sabe de fato a intenção, se ele tem essa intenção ou não? Aí a gente não sabe. Mas Mas não tenha dúvidas que ele vai está havendo responder por isso. uma desconstrução da família. Uma desconstrução, e ela está em todos os desenhos animados, em todos os joguinhos, todos. Tem tudo, em todos os locais, existem essa desvirtualização da família, de fato, né? Então, e aí lhe pergunto, será que aquele que tem essa ideia de desvirtuar não vai responder por isso, mesmo estando no mundo virtual? Não tenha dúvidas, porque o que Deus julga é a intenção. E nós não estamos aqui fugindo do assunto, não, tá? Porque tudo isso é trazer embaraços, tudo isso é escandalizar, tudo isso é fazer cometer o mal, né? Como eu estava dizendo, que nós não estamos fugindo do assunto aqui, não, viu, Shelinha? Nós estamos aqui seguindo o assunto porque tudo isso é escandalizar. E Escandalizar. não tenha dúvidas de que nós responderemos perante a nossa consciência de tudo que fazemos. Utilizando aí essa ideia que você trouxe do desenho, do ser que vai lá, que incute na cabeça de uma criança de que ele não precisa dos pais para sobreviver, de que ele é autossuficiente. Uma criança que assiste desenho com 2, 3 anos de idade, ela vai nascer com isso, melhor, crescer com isso na cabeça. Vai ser um jovem com essas ideias e vai desconstruir a ideia de família e vai ser uma pessoa, ou melhor, acarreta, né? Pode ser, se não for bem conduzido. Esse jovem vai ser um ser que vai trazer problemas. E com isso, aquele que implantou essa ideia lá atrás, ele vai responder. E aí na família, ele no reencarne próximo, o que Kardec e Jesus vem nos falar aqui, que é necessário que o escândalo venha para nós repararmos a tudo isso que nós fizemos lá atrás. Então, muitas vezes nós estamos achando que estamos numa família que está completamente fora do contexto de mim, mas não, nós estamos na família que precisamos estar, estamos passando por tudo que precisamos estar passando, por resgates, por apre... precisarmos aprender. A vida, a reencarnação, ela é educativa. Deus está sempre nos dando a oportunidade de repararmos os nossos débitos. Não é à toa que nós estamos passando por determinada privação, seja lá qual for. Se hoje eu tenho a escassez daquilo que nos é apresentado, é porque lá atrás, em algum momento, eu falhei naquilo. Se hoje eu tenho uma família que é uma família completamente, como dissemos agora há pouco, né? Que, às vezes a gente se acha, poxa, eu sou um estranho no ninho, eu não pertenço a essa família. Mas será que de fato você merece ou não? Você não sabe o que foi o merecimento que você tem para estar passando por isso. Né? Como dizia a Xerinha, se nós estamos aqui tendo a escassez de algo, é porque lá atrás nós falhamos e hoje estamos passando pela necessidade para poder reparar aquilo que eu deixei para trás. Então, o escândalo que Jesus vem se referir, que é necessário que venha um escândalo, é justamente nesse sentido, que precisamos sim estar no mundo de provas e expiações, que precisamos sim estar neste mundo onde vemos
muitas crueldades, onde precisamos provar e expiar a tudo aquilo que nós aqui estamos vivenciando. Porque outra coisa que me veio aqui agora, muitas vezes a gente procura saber se eu fui quem eu fui no passado, se eu fui um rei, se eu fui um homem de poderes, se eu fui alguém com grandes posses. E aí Chico nos dá uma, uma lição muito grande e disse: se você quer saber quem foi no passado, é só você olhar para hoje. Como é que você está hoje? Quais as suas necessidades? Onde e o que você mais necessita? Pois é, esse foi você no passado, onde deixou algo para ser corrigido, que infelizmente, através da lei de causa e efeito, que é, né, extremamente necessário para o nosso adiantamento, nós estamos vivenciando tudo isso. Então, o Evangelho ele tem esse papel de nos colocarmos diante das nossas, de compreendermos o papel de Jesus em nossas vidas. É preciso vermos Jesus falar de forma dura para que a gente aprenda, para que a gente reflita, para que a gente faça o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, Shelly? Nessa conversa sadia, nessa conversa amorável, trocarmos essa ideia sobre Jesus, que é sempre maravilhoso, e aprendermos sobre o escândalo, que nós não devemos, não podemos escandalizar, fazer do outro, outra de nós mesmos, que a gente precisa, de fato, se tivermos as nossas imperfeições morais, que a gente compreenda que nós somos imperfeitos, mas que a gente não incorra nos mesmos erros, porque as oportunidades de reparação, elas nos são dadas. Só depende de nós queremos postergar ou, de fato, passar uma borrachinha, como um checklist, né, da nossa vida. Nós temos, nossa, o meu deve ser, vai, saia daqui e corre lá pela porta da rua de tanto, né, que nós precisamos eliminar. Mas, aos poucos, a gente vai, dentro do nosso checklist, opa, esse aqui já foi, esse aqui já foi, esse aqui já foi. Alguns a gente vai sublinhar, dizer, esse aqui é uma missão difícil. E aí é essa missão que nós devemos nos debruçar. Porque muitas vezes aquela missão que você está ali olhando como difícil vai ser a chave para tantas outras que vêm depois. Nada é por acaso. Nada é por acaso, meu Deus. Nada é por acaso. Isso é verdade. A gente esquece que você disse agora tão verdadeiro, nada é por acaso. A gente não está vivendo isso por acaso. Essa tecnologia chegou às nossas mãos e a gente está usando ela para fazer escândalos. A gente está numa família onde a gente está escandalizando ou sendo escandalizado. Né? A gente está sendo juiz, né? Juiz, como diz a história, e carrasco Isso. de todo mundo. E um grande advogado de defesa de nós mesmos. Como isso pode funcionar? Essa é a pergunta. Como isso pode funcionar? Como é que a gente vai conseguir conciliar essas coisas? E esse é o motivo da gente estar aqui estudando, que é exatamente para a gente procurar conciliar essa situação para que ela não aconteça mais. E que a gente pare de ser motivos de escândalos, que a gente pare de ser esse advogado tão difícil, ser esse advogado de acusação, né? Eu acho que a gente tirou até antigamente, o povo dizia que o diabo ficava acusando a gente 24 horas por dia perante Jesus. A gente tomou esse trabalho do diabo e a gente mesmo que está fazendo agora, né? É a gente que está acusando o outro 24 horas por dia. Então a gente está se tornando obsessor vivo, né? Do outro.
E a gente tem que ser cuidadoso com isso, porque ser obsediado, como dizia o Chico Xavier, né? Eu prefiro que me matem, façam o que quiser, mas eu não vou ser motivo de escândalo, eu não vou fazer isso, não. Mas hoje em dia é assim, eu nem espero que alguém diga alguma coisa, eu já dou a cacetada nele antes. Então, vamos deixar de ser obsessor, né? Porque quando a gente não obsedia só o outro, a gente está obsediando primeiramente a nós mesmos, né? Aquela história que quando você pega, lança a mão da lama para jogar em alguém, o primeiro a se sujar sou eu mesmo, né? Ou quando eu vou ofertar rosas para alguém, o primeiro a se beneficiar com perfume sou eu mesmo, né? Não lembro se Emmanuel tem uma frase perfeita quanto a isso, dizendo que quando você atira a pedra em alguém, aquela pedra vai cair ao próximo, né? Ela vai perder força e vai cair. E ela vai afetar eminentemente a você, o ofensor e o ofendido. Mas quando você joga perfume em alguém, você vai estar se perfumando, perfumando o outro e todo o ambiente aonde o vento levar esse perfume vai ser beneficiado. Portanto, é o convite de nós propagarmos o amor, a benfeitoria e propagar as palavras de Jesus, que não devemos atar as mãos, ou melhor, cortar as mãos, cortar os nossos olhos, né, de forma figurada, porque nós fizemos algo de mal para a gente. Se nos vier a vontade eminente de fazer algo, pense em Jesus. Se fosse Jesus, faria isso? Né? Nos coloquemos no lugar dele. Não é isso, Shelinha? Exatamente, meu amado. Se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, como ele faria? E se a gente fizesse a reflexão antes de fazer qualquer coisa, nossa, rapidinho o mundo entraria nos eixos. E se a gente ainda tá, talvez a gente ainda esteja longe de se comparar com Jesus, mas e se a gente comparar assim? E se fizessem isso comigo, eu ia gostar? Perfeito. Que é mais Perfeito. fácil eu trazer para o meu ego, eu sou muito egoísta. E se fizerem comigo? Exatamente isso que eu estou fazendo. Vai ser legal? Respondendo essa pergunta positiva, raramente a gente vai errar, porque aí a gente não vai fazer muitas tolices. Então, esperemos que isso aconteça. Mas, querido Cristóvão, já passou uma hora. Já? Já Já? passou uma hora. Nossa! Ah, é verdade. Estou vendo aqui no tempo, verdade. Oh, Passou que uma hora pena. que a gente está junto. Né? Verdade, Então, passa eu rápido. gostaria de lhe ouvir mais tempo, porque é delicioso Idem. estar aqui É, com você. a conversa foi maravilhosa. Mas a gente vai ter que conversar mais um outro dia. Hoje a Ah, gente vai ter estamos à que disposição. parar por aqui e gratidão por você ter se disponibilizado, vir aqui, ficar com a gente, trazer todo esse conhecimento. Eu espero que a gravação fique legal, que houve esse tanto de saidinha, mas gratidão por tudo, gratidão por esse momento e agradeço a todos aqueles que vão ouvir a gente no futuro. Tá? Se tiverem perguntas, por favor, escrevam, coloquem, ativa sininho, manda comentário que eu passo tudo para o Cristóvão. E ele vai gostar de saber desse tipo de comentário. Tá? Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Eu vou pedir para o Cristóvão fazer as considerações finais dele e fazer para a gente uma pequena precezinha de abertura, mesmo quando ele já falou tanto. Né? De abertura não, de encerramento desse momento. Pois é, faço das minhas palavras as suas, Sheila. Foi maravilhoso esse bate-papo, porque a gente que deixou de ser uma palestra, né, para ser esse bate-papo, aliás, um podcast, né, não poderia ser diferente. Então foi maravilhoso. Eu agradeço pela oportunidade, como dissemos no início, de estarmos aqui falando de Jesus, de estarmos falando do bem, de estarmos falando em propagar o bem. Essa é a função de todo cristão. E todo aquele que é chamado ao serviço deve estar sempre
disposto a fazer o bem. Então, agradeço a Deus, agradeço aos bons espíritos, e então vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos, como dissemos durante a nossa conversa, onde essa tecnologia nos faculta estarmos falando mesmo tão distante fisicamente, mas moralmente e com o coração aquecido, sinto sim que com o amor dedicado que os nossos irmãos têm em prol do próximo, sinto do lado de cá este amor e agradeço a Deus. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que assim seja, meus irmãos. Que assim seja. Então, gente, beijos, Cristóvão, mais uma vez, gratidão, gratidão a todos vocês e até a próxima semana com mais um Sopro de Luz, inspirando almas.